Olá, gente, bom dia. Bom, agora a gente vai ver o caso do genitive case, né? Genitive case é um nome esquisito, que a gente não faz relação, né? Um caso genitivo, né? Professor, o que é genitive case? Nada mais é do que o apóstrofo, aquela vírgulazinha em cima do S, né? Que vocês costumam ver nos nomes em inglês, né? Então, aquele apóstrofo lá em cima é quando você vê aquilo ali na frase, ali se faz referência ao genitive case, tá? Vamos lá. O genitive case é um recurso gramatical, né, usado em inglês para indicar que algo pertence a alguém ou a outra coisa, tá? Eu tenho um objeto, então essa presilha pertence a mim. Então, ela é minha. A presilha é de Vilmária. Então, essa presilha pertence a alguém. Ou uma coisa pertence a outra coisa, tá? Pode ser objeto também pertencendo a outro objeto. Então, o dono do objeto, a estrutura da frase do genitive case vai ser o dono do objeto, sempre em primeiro lugar, o S com o apóstrofo e o objeto logo depois, nessa ordem, ok? O genitive case, por exemplo, né, do que eu falei agora, The Nilsson's books are really interesting. Então, o que é interessante? Realmente interessante. Really interesting. É os livros do Denilson, são os livros do Denilson. Né? Então, Denilson's, o dono do objeto, mais o apóstrofo e o S, vamos ver aqui na setinha, ó. O apóstrofo e o S, mais os livros dele são interessantes. Então, Denilson é o dono do objeto, mais o apóstrofo e o S e o objeto. Ok? Outro exemplo. Karina's blog is awesome. Então, Karina é o quê, Karina? Karina é a dona do objeto. O blog é de Karina. Então, o S mais o apóstrofo e o objeto, que é o blog, é fantástico, né? Ellen's website is really fantástico, maravilhoso. Ellen's website is really cool. Pronto. A dona do website quem é? Ellen. Então, o website de Ellen é realmente cool, realmente legal, ok? Então, a dona do objeto, apóstrofo e o S e o objeto. A estrutura do genitive case é essa. No genitive case, a gente pode usar também, não só com objetos, mas também corpos celestes, né, mundo, coisas abstratas, viu, gente? Período de tempo, como, por exemplo, today's paper. Today's paper. Você fala o S, você pronuncia o S. Today's paper. O jornal de hoje. Então, o objeto today is paper. De hoje é o local. O dia, o tempo, período de tempo. E o objeto é o papel. Então, o jornal de hoje. Today's paper. The company's president. A companhia, né, a empresa do presidente. Presidente da empresa. Presidente da empresa. A gente sempre lê, gente, de trás para frente, tá? A gente sempre lê. Por último, você pega o objeto. Presidente é o objeto, no caso, né?
da empresa. The company's president. Presidente da companhia, da empresa. Brazil's economy. A economia do Brasil. Você pode ver que a gente pega de trás para frente. Viu? The world's climate. O clima do mundo. Saturn rings. Rings são anéis, então os anéis de Saturno. The Earth, atmosphere. Atmosfera da Terra. No genitive case também, gente, a gente também tem uma dupla posse do genitive case. Quando uma coisa pertence a mais de uma pessoa, né? 2 pessoas ou mais. Exemplos. Para indicar que algo pertence a 2 pessoas, por exemplo, o carro da Maria e do João, né? Por exemplo, carro da Maria e o carro do João. Sim, esse carro pertence às 2 pessoas. Esse único objeto pertence às 2 pessoas, que é Maria e João. Devemos colocar o S apenas... aí sim, a dúvida vem. Onde que eu coloco o S? Na Maria ou no João? Devemos colocar apenas no segundo possuidor, no último possuidor, o que se aproxima do objeto. Ok? Vamos lá, exemplos. My mom and father's house. Tá, o objeto é o que aí? A house, a casa. My mom and father são as 2 pessoas. Então, a casa, um objeto pertence à mãe e o pai. Então, a casa do meu pai e da minha mãe. Então, sempre vai ser colocado no segundo possuidor, o segundo possuidor que está mais perto do objeto. Dad and mom company. Mom's company. A empresa, que é a companhia, que é o objeto, do papai e da mamãe. Então, mamãe vai estar perto da empresa, ali é mom, então ela que vai receber o apóstrofo e o S. Richard and his wife, life. A vida do Richard e da esposa dele. Então, a life, o objeto, né? Life, a vida do Ricardo e da mulher dele, da wife, da esposa dele. Carol e João, apartamento. Então, o apartamento pertence a Carol e a João. Só que quem leva o apóstrofo é João, que está mais perto aí do nome apartamento, apartment. Genitive case também, ele tem um outro caso também, que quando na dupla posse, quando um objeto a gente acabou de ver um objeto que pertence a 2 pessoas. Agora nós vamos ver 2 pessoas que possuem 2 objetos da mesma linha, só que um possui um e o outro, ok? Coisas diferentes que pertencem a pessoas diferentes. Então, devemos acrescentar o apóstrofo em quem? Nos 2 possuidores, sendo que cada objeto possui a uma pessoa diferente. Exemplo. My mom's and father's house. Quando você vê assim, que o apóstrofo ele tá nos 2 possuidores, então, o que é que você vai subentender? Você vai entender que a casa da minha mãe é uma, e a casa do meu pai não é a mesma da minha mãe, é outra casa, tá? Então, a casa do meu pai e a casa da minha mãe, pode ir a casa, o nome casa ficar subentendido para a gente não repetir esse substantivo. Aí vai ficar a casa do meu pai e da minha mãe, que são 2 casas diferentes, beleza? Então, um apóstrofo, um objeto que vai, um objeto que possui 2 pessoas, voltando aqui, um objeto que possui 2 pessoas, né? Você vai colocar apenas o apóstrofo no segundo possuidor. Agora, quando 2 pessoas possuem cada um objeto diferente, o apóstrofo vai nos 2 possuidores. Tá, professora, agora a gente vai ver, entendi até agora. Agora a gente vai ver possuidor no plural, no genitive case.
Quando o nome, professor, tiver no plural, possuidor, o nome dele, né, for no plural, você só vai acrescentar o S. Você não vai precisar acrescentar um apóstrofo e mais um S. Não, você só vai acrescentar, perdão, um apóstrofo, né? Então, vamos lá. The boy's grandma. A avó é a dos garotos. Então, garotos está no plural. Boy no singular, boys no plural. Então, já que tem o S, para não ficar uma coisa assim, S apóstrofo S, a gente só coloca o S, ok? Então, já o S do boy já significa que ele está no plural, que é esse apóstrofo, ele já indica o genitive case, né? A avó dos garotos. Já dá o possuidor e a coisa possuída, que é a avó, que é o possuidor, e os garotos é a coisa possuída, é o objeto possuído da avó, que no caso não é um objeto, né, gente? The computer wires, os fios do computador. Então, computers está no plural. Você também vai colocar mesmo caso, só o apóstrofo e aí. The workers timetable, o horário dos trabalhadores. Então, trabalhadores está no plural, também mesma coisa. The bird's nest, os ninhos dos passarinhos, a mesma coisa também, viu, gente? Então, bem tranquilo, né? As regras do genitive case. Mais uma regrinha aí, nomes terminados em S no genitive case, como eu acabei de dizer também. Só que, nesse caso, é o nome de quem possui, né? E não do objeto. O nome de quem possui, o possuidor terminar em S. Há duas possibilidades, né? Primeiro, colocar apenas o apóstrofo, igual eu já falei, ou colocar o apóstrofo e o S também. Não tem problema. Vai ficar uma coisa assim, SS, vai, não tem problema. Mas você também pode colocar aí as duas regras também. Tem essa abertura, né? Essa brecha para você também colocar. Caso na dúvida você, eu não sei, coloca, vai na regra geral, coloca o apóstrofo e o S, ok? John's house ou John's house. John's house ou John's house. É a mesma pronúncia, viu, gente? Só que na escrita vai diferenciar, porque vai ter mais um S aí. As duas formas estão corretas. Santos Company ou John's House significa casa de John, né? Então, Santos Company, a empresa de Santos. Mr. Williams ou Car ou Mr. Williams Car. Então, é o carro do senhor William, né? Do Mr. William. Pronto, a gente coloca, na verdade, tem uma exceçãozinha aí que a gente coloca nos nomes quando forem personagens bíblicos, mitologia, filosofia ou da Bíblia, e a gente vai colocar, vai ficar mais suave, vai ficar mais, eles usam mais essa estrutura que eu vou falar agora. Vai ficar, e é genitive case também, porque tudo que possui alguma coisa é o genitive case. Só que o genitive case é representado por um S e um apóstrofo, mas também esse caso que eu vou falar agora também é genitive case. The miracles of Jesus, os milagres de Jesus. Os milagres, eles são de quem? É o objeto. De Jesus, que é o possuidor. Tá? Fica mais apropriado. Jesus, miracles, ok? Beleza. Deu uma travada aqui no Jesus, mas deu certo. Então, the miracles of Jesus. O, que é de, que é o artigo, né? Os milagres of de Jesus. Ok? Os milagres, preposição aí of, de Jesus. O segundo exemplo, the laws of Moses, né? Que é Moisés, as leis de Moisés, mais apropriado que Moses laws. Ok? É isso. Bye bye. See you.